Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Que Jesus, então, siga conosco, nos envolvendo em seu amor, e a sua luz possa aquecer os nossos corações para que nós possamos estar mais quentinhos por dentro, já que por fora, para esquentar, não está fácil, né? Eu não poderia começar sem antes fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a toda a equipe da área cultural da Seara Bendita, aqui representada pela sua diretora Ellen, pelo seu vice-diretor Tony. É sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui nos eventos da área cultural, porque a gente é sempre muito bem recebido, né? A gente é paparicado, tudo é cuidado, com muita atenção, com muito zelo, então é sempre muito gostoso estar aqui. Essa área que tem feito tanta coisa legal, né, pra gente, tem trazido tanta gente boa. Eles de vez em quando pisam na bola, é verdade, né? Exemplo da palestra de hoje, nem sempre eles acertam. Mas na grande maioria das vezes eles acertam com gente muito boa. Então, muito obrigado a todos vocês, né? E eu queria agradecer também a vocês. Eu não sei se já contaram isso para vocês, mas se vocês não estivessem aí, nenhum de nós estaria aqui também, né? Então é muito bom tê-los com a gente. E se você vem aqui hoje procurando por respostas, eu gostaria de informar de antemão que isso não vai acontecer. Você provavelmente sairá daqui com muito mais perguntas, porque, entre outras coisas, essa é a minha atividade profissional, fazer pergunta. Então, a ideia hoje é a gente sair daqui. Eu vou fazer um esforço muito grande, mas muito grande mesmo, para que vocês possam ir embora daqui hoje tão confusos quanto estavam quando aqui chegaram. Prometo não complicar mais a vida, embora já saiba que essa missão não será fácil de cumprir, né? E eu vou, né, começar dizendo para vocês, e já exemplificando isso que eu estou dizendo, com uma afirmação que muitos aqui vão se incomodar. Do ponto de vista científico, esse encontro nosso é um milagre. Vou repetir. Do ponto de vista científico, esse encontro nosso é um milagre. A essa altura, alguns deverão estar se acomodando na cadeira pensando assim: ué, espírita acredita em milagre? Se você não é espírita, você provavelmente vai estar se acomodando na cadeira e perguntando se ciência e milagre conversando, dialogando, é possível isso? Mas como eu gosto de levar a confusão ao limite, então eu vou dar a vocês elementos para que vocês compreendam de onde vem essa ideia. Vamos falar única e exclusivamente da perspectiva científica, tá bem? Criação do universo. Uma coisa que os cientistas convencionaram chamar de quê? Big Bang, certo? Movimentos sistólicos e diastólicos que um belo dia resolveu explodir e jogar matéria para todo lado. E aí uma quantidade X de matéria resolveu se acomodar a uma distância mais ou menos boa para a produção da vida de uma estrelinha nanica chamada Sol, e depois de centenas de milhares de milhões de anos surge a primeira forma de vida no planeta, um organismo unicelular que possivelmente viveu alguns segundos, se é que chegou a segundos, e depois morreu. Mas como a vida ela é insistente, ela é presente, ela é pungente, esse organismo unicelular surgiu novamente. E depois de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de centenas de milhares de anos estão aqui os seres humanos. Mas não para por aí. Para nós estarmos aqui hoje, foi preciso que todos nós vencêssemos a correria do dia, correto? Mas, especificamente você e eu, que aqui estamos, tivemos que, antes disso, vencer
a primeira correria da vida. Alguém sabe que correria é essa? A primeira corrida que todo mundo aposta é uma corrida chamada fecundação. Você contra trilhões de outros corredores. E você venceu a corrida. Então, pensa bem, do ponto de vista científico, qual é a probabilidade de nós aqui, entre 8,2 bilhão de seres humanos, estarmos no dia 8 de julho de 2025 reunidos nesta sala? Qual a chance disso acontecer? Então, é ou não é um milagre sermos nós, as pessoas que estamos aqui, trocando essas ideias, compartilhando esse conhecimento tão valioso do Evangelho? E é por isso que eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje, vencendo o frio, vencendo os desafios, a correria da vida, para que a gente pudesse estar trocando essas ideias hoje. Só para eu não avançar muito no horário, até que hora nós vamos? 1 hora? A introdução. Porque assim, eu tenho conteúdo aqui para a gente passar o feriado juntos. Eu não sei se vai dar para... Mas a gente chega lá. Muito bem. Queria começar fazendo uma pergunta, né? Eu disse para vocês que eu ia deixar vocês confusos e eu ia fazer perguntas. Então eu já começo fazendo pergunta. Alguém aqui já tomou passe alguma vez na vida? Já? Gente espírita, né? Então, por curiosidade, levanta a mão, por favor, alguém que nunca tomou um passe na vida. Vamos ver se tem alguém. Você nunca tomou um passe? É a primeira vez que você vem num centro espírita? Primeira vez? Seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Tomara que você volte. Se você não voltar, a culpa vai ser minha. Eu não quero ficar com esse peso. Muito bem. Então, qual é o seu nome? Tirando o Carlos, todos vocês já tomaram passe, certo? Muito bem. O que é que o médium fala pra gente quando a gente está lá na sala do passe, sentadinho na cadeira? Eu queria convidá-los a fazer esse exercício nesse momento. Por favor, fechem os olhos. E agora, pensem em Jesus. Podem abrir os olhos. Quem aqui, levanta a mão, por favor, quando pensou em Jesus, trouxe essa imagem à mente? Ou uma imagem parecida com essa, semelhante a essa? Ok, muito bom. Como nós vivemos tempos modernos, né? Nós vivemos numa espécie de cultura do Tudum. Conhecem a cultura do Tudum? Quem, por acaso, quando eu pedi para pensar em Jesus, pensou nessa imagem? Levanta a mão, por favor. Olha, que eu pensava que a cultura do Tudum estava mais intensa, mais presente, né? Eu ia provocar vocês dizendo o seguinte: no dia que esse rapaz resolver fazer o papel de um serial killer, vocês estão perdidos, né? Como é que vai ser, né? Muito bom. Vocês sabem que eu vivi uma experiência alguns anos atrás e a imagem que vem na minha mente toda vez que eu penso em Jesus não é essa, nenhuma das duas. E nenhuma das que possa fisicamente se assemelhar àquilo que seriam as características, né, imaginadas, porque a gente não tem, né, comprovação efetiva de como era a aparência de fato de Jesus, né, mas a gente tem algo, né, próximo disso.
Na minha mente não vem nada disso. Na minha mente vem uma cena, que inclusive não é composta só por uma pessoa. Eu, alguns anos atrás, prestava consultoria para uma escola e observava no horário do intervalo as crianças brincando. Aquela escola tinha um senhor de 84 anos que era um inspetor de alunos. Uma figura venerada, praticamente, por todos os pais e por todos os alunos. Vou, sem a autorização dele, cometer aqui um sacrilégio, me permitir dizer o nome dele, Sr. Argemiro. Ocorre que nesse dia, na brincadeira, as crianças se organizaram para fazer uma atividade em que era necessário número par de crianças para fazer a brincadeira e na hora de fazer a separação, uma criança ficou de fora da brincadeira. Ela se afastou do grupo e sentou no banco e começou a observar as crianças jogando, brincando, com um sorriso no rosto. Aquele senhor observou a cena sem perceber que eu estava observando tudo, se aproximou da criança e sentou-se ao lado dela no banco. Quando a criança percebeu que ele se sentou, ele esticou o braço, sem encostar, colocou o braço no encosto do banco, sem encostar na criança. Quando a criança percebeu que ele se sentou, ela começou a chorar. E encostou a cabecinha no corpo dele. Nesse momento, ele acolheu a criança e abraçou. E começou a chorar junto com ela. As crianças que estavam lá na brincadeira rapidamente perceberam isso. E uma delas tomou a iniciativa de se aproximar da dupla e perguntar o que estava acontecendo. Eu não ouvi o que o senhor Argemiro contou para aquela criança. Mas, rapidamente, outras crianças se aproximaram e aquele pequeno grupo puxou a menina que estava chorando para a brincadeira. O que importava se o número era par ou era ímpar? Ela foi integrada. Toda vez que eu sou convidado a pensar em Jesus, essa cena vem na minha cabeça. Porque isso, de fato, é o Evangelho. Isso, de fato, é o Evangelho aplicado aos nossos dias. Quando a gente tem a capacidade de perceber, olha, aquele homem não tinha absolutamente nada a suspeitar. Eu, olhando aquela criança, jamais me aproximaria dela. Porque ela estava sentada no banco, sorrindo. Sorrindo. Não há como não reconhecer, né, essa habilidade tão singular de uma pessoa de poder fazer a leitura do que está acontecendo com o espírito que está ali do lado dele. E uma leitura tão precisa, né? Porque, veja, por que ele sentaria do lado de uma criança sorrindo? Ele sabia que aquela criança estava infeliz, mesmo sorrindo. Isso faz com que a gente perceba, né, o valor do Evangelho para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Porque eu tendo a acreditar que o Evangelho ele está muito mais adequado para os nossos tempos do que para a época em que ele foi exemplificado por Jesus e depois codificado nos textos. Porque hoje, entre outras coisas, nós temos entendimento para poder captar a essência do que está no Evangelho. Porém, é importante que a gente saiba reconhecer que o texto bíblico ele é permeado por códigos, por mensagens que estão implícitas. Então, se a gente fica na letra dura do texto, se a gente fica numa interpretação literal de tudo que está ali, a gente perde muita coisa. E o convite para que a gente possa exercitar a partir de agora é isso. A gente poder olhar para o Evangelho e decifrar a essência do texto, para além daquilo que é o acontecimento em si.
E é por isso que eu quero começar falando de criança. A gente tem em Marcos, no capítulo 13, aliás, no capítulo 10, né? Também em Mateus, em Lucas, mas enfim, eu trago aqui um trechinho do Evangelho registrado por Marcos, em que um grupo de pessoas traz até Jesus crianças, como aquela do banco da escola que eu acabei de mencionar. E Jesus, né, aliás, e os discípulos, ao perceberem que as crianças se aproximavam dele, tentam proteger Jesus, né, imaginando que ele se incomodaria com a presença das crianças. E Jesus então repreende os seus discípulos, dizendo: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então, quando a gente pensa na criança, e o que é que a credencia a estar no reino de Deus, o que pode vir à nossa mente? Inocência, sim. Pureza, simplicidade. Tudo isso é verdade. Tudo isso está contido. Mas existe uma coisa que é aquilo que mais se aplica. Olha, se a gente for embora agora, se vocês puderem levar isso com vocês, a minha noite está ganha. Existe um atributo que toda criança tem e que a gente perde quando cresce. Não ouvi ainda. Não ouvi ainda. Posso falar? Não saiu. Presença. Presença. Algo que carece, falta muito a todos nós. Presença. A criança, ela é presente. Para ela não importa nenhum outro momento. Só importa agora. Você já foi convidado para brincar com uma criança? Convidado pela criança? Você já experimentou falar para ela, daqui a pouco eu vou? O que acontece? O que acontece se você for convidado por uma criança para brincar e você disser para ela, daqui 10 minutos a gente vai brincar? Experimenta falar daqui 10 minutos ou falar daqui a 1 hora. Ou daqui a 1 ano. Qual a diferença para ela? Nenhuma. Ela não sabe. Daqui 3 segundos ela vai voltar e vai perguntar, já passou 1 hora? Não é assim? Porque para ela não importa nada além do que está acontecendo aqui e agora. Nós perdemos essa habilidade. Nós perdemos a capacidade de viver o momento presente. Quem já viu alguma exposição minha vai se lembrar que eu já fiz essa pergunta 1 milhão de vezes. Tem o quê? Tem 10, 15 minutos que eu comecei a falar. Em 15 minutos, quantas vezes o seu pensamento já te roubou dessa sala? Quem está comigo desde o primeiro segundo que eu comecei a falar e não desviou em momento nenhum? Deve ter aqui no máximo 7, 8 braços levantados entre, sei lá, 70 pessoas. Desviar para refletir. Menos mal. Menos mal. Então, alguém desviou porque precisava pegar alguma coisa em casa, esqueceu? Alguém desviou porque precisou
fazer o relatório do trabalho? Deu uma passadinha na empresa agora e depois voltou? Questão 89, abre o livro dos Espíritos. A sua alma está onde estiver o seu pensamento. A sua alma está onde estiver o seu pensamento. Nós somos o quê? O corpo ou o espírito? O espírito. Portanto, você está onde está o seu pensamento. Se você deu uma visitadinha no seu trabalho, você voltou a trabalhar. Se você foi para a fila do supermercado, se você foi para casa, se você foi para o trânsito, se você foi visitar a mãe, se você já está no feriado, quarta-feira, meio de semana, vamos fazer uma faxina em casa. Presença é o que a criança tem de mais genuíno. Por isso que Jesus diz, não dá para adentrar o reino do céu se você não voltar à presença, se você não voltar a ser criança. Qual é a outra coisa que a criança mais faz? Brincar, certo? Se divertir, não é assim? Muito bem. A diversão traz o quê? Alegria, prazer. Qual foi a última vez que você teve alegria e prazer na tua vida? Que você brincou, que você se divertiu, que você deu risadas? Deu uma boa gargalhada, aquela de doer o estômago, sabe? Se você pensar aí na sua última semana, quantas vezes você gargalhou, você riu para valer, e quantas vezes você brigou, ficou carrancudo, deu bronca, se irritou? Jesus prometeu para a gente a sua paz. E a gente só vai alcançar a paz se a gente der permissão para que ela esteja em nós. E é isso que a criança vai nos ensinar. E é por isso que Jesus acolhe a criança. É um gesto simbólico, acolher a criança. Essa criança que a gente maltratou e que a gente calou e que está aí dentro. Tem uma criancinha machucada dentro de cada um aqui. Dentro de cada um. Enquanto a gente não pegar ela no colo e não cuidar dela, a gente não vai conseguir resolver os problemas que a gente tem. Quando Jesus acolhe a criança, é esse o recado que ele está te dando. Acolha a sua criança interior. Tem uma outra passagem do Evangelho que também é fundamental para a gente poder entender, inclusive a natureza da humanidade do Cristo, que tem um sentido simbólico também muito poderoso e até um ensinamento científico, vamos dizer assim, né? Que é essa passagem aqui. A cena não é das mais agradáveis, mas ela precisa estar presente para a gente poder entender esse fenômeno, né? Todo mundo se lembra dessa passagem, não? Jesus, né, se recolhe lá no Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, pede para os seus discípulos se recolherem em oração e vai ele também, separado deles, orar. No momento em que ele está diante do seu aspecto mais humano, né, como espírito encarnado que foi, sofrendo todas as vicissitudes de qualquer encarnado. Qualquer encarnado. E ele vai orar. E ele vai dizer, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não a minha vontade, mas a tua seja feita. E aí o texto evangélico dirá que ele começou a suar sangue. E um anjo se aproximou dele e o acalentou. O que a gente tem aqui para refletir? Bom, primeiro vamos olhar para a questão científica. Hematidrose, já ouviram falar? Hematidrose.
A gente, né, até pouco tempo atrás, acreditava que esse era um fenômeno, né, que, enfim, se deu apenas com Jesus, mas não é. Isso a ciência hoje consegue identificar. Não é muito antigo esse, né, esse termo e essa descoberta. É um fenômeno raríssimo que se dá com pessoas que estão sob profundo estresse físico e emocional. O que é isso? O rompimento de pequenos vasos sanguíneos que ficam próximos das glândulas sudoríparas. E esse rompimento, devido à tensão da pessoa, faz com que o sangue se misture com o suor, de tal forma que a pessoa passa de fato a suar sangue. Ela não soa o sangue puro, né? É o suor misturado com o sangue. Hematidrose. Não, não. São vasos capilares, são vasos muito pequenininhos. E esse é um fenômeno, como eu disse, um fenômeno muito raro, né? Mas que pode acontecer com qualquer um de nós devido ao estresse, né? Ao profundo estresse físico e emocional. Então, vocês vejam, Jesus, sabendo que ia passar, não queria passar. Alguém aqui já teve algum perrengue que não quis passar na vida? Sabia que ia ter que encarar, mas não. Já aconteceu? Um só? Pois é, então. Às vezes a vida vem e nos presenteia com algumas oportunidades como essa, né? E aí o que a gente faz? Fala, legal, vou passar por isso? Não, né? Não. Pois é. A gente faz como Jesus fez, seja feita a tua e não a minha vontade, porque a gente sabe muito bem o que a gente quer, não sabe? O que a gente precisa, não. A gente sabe o que a gente quer. O que a gente precisa de verdade, só o Pai. Só Deus. E tudo que acontece nas nossas vidas, eu já falei isso também reiteradas vezes, tudo, absolutamente tudo que acontece nas nossas vidas, tem na sua essência os atributos de Deus, cujos principais são ser soberanamente justo e bom. Não é isso que o plano espiritual nos apresenta no Evangelho, no Livro dos Espíritos? Atributos da criação, ser generosamente, ser soberanamente, obrigado, justo e bom. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, tudo que acontece nas nossas vidas tem, em essência, a sua bondade e a sua justiça. E é por isso que Jesus dá esse exemplo. Seja feita a tua, não a minha vontade. Eu não quero. Eu não quero. Mas antes de tudo, seja feita a tua e não a minha vontade. E aí o que o texto vai nos mostrar? Numa oração genuína, numa oração com fé, o que foi enviado para ele? Um anjo. Não é isso que o texto fala? Um anjo se apresentou para o acalentar. Quando a gente faz uma prece com sinceridade, com fé, a gente abre um canal para o plano espiritual poder atuar em nosso benefício. A questão é que quando a gente está diante do desafio, até a oração fica difícil, né? Até a prece fica um negócio complicado, não é assim? Que, aliás, a prece, ela é, em si, um instrumento para a potencialização da fé. Isso está permeado em todas as culturas, né? Todas as culturas. Não sei se vocês já ouviram falar na Salah. Salah, S-A-L-A-T. Salah. É um dos pilares do islamismo. Salah é aquela prática de todo muçulmano de 4 ou 5 vezes ao dia parar o que está fazendo, se voltar à Meca e fazer uma oração. Alguém aqui costuma fazer 5 preces por dia?
Porque, tirando toda a parte ritualística, que tem toda a importância, todo o significado para a cultura deles, não é essa a questão, o ponto é, quem aqui faz 5 orações por dia? Sendo que a prece é um instrumento para a gente usar no dia a dia. A gente aprendeu que a gente tem que fazer uma oração antes de, né, quando acorda e antes de dormir, não é assim? E a gente fica nisso. Mas não é, gente. A prece é um instrumento para a gente usar ao longo do dia. É na hora que aquele cliente te ligou te enchendo os picotes. É na hora que o chefe pegou no seu pé. É na fila do supermercado. É no trânsito. É em casa. Desculpa a expressão, é na hora que o pau está comendo que a gente tem que fazer uma oração. Não é só na hora de dormir ou na hora de acordar. E a gente usa mal esse recurso. Jesus fazia a prece constantemente. Vocês já perceberam isso no longo do Evangelho? Constantemente ele fazia orações. Sempre ele fazia orações. Quando ele ia fazer algum atendimento com as pessoas que o procuravam, quando ele ia comer, quando ele ia se dormir, quando ele ia se deitar, né, quando ele ia dormir, e a gente, né, acaba, por uma questão de hábito, né, meio que negligenciando esse instrumento tão poderoso, tão valioso para todos nós. E esse instrumento, inclusive, ele é, de certa forma, negligenciado ainda mais pelo espírita, né? Porque a gente meio que se acomodou numa coisa chamada evangelho no lar. Quem faz evangelho no lar aqui? Levanta a mão, por favor. Nem todo mundo levantou a mão. Você levantou a mão, Carlos? Não? No trânsito? Que bom. Mas evangelho no lar você não faz, né? Você não. Você vê, vocês viram que pela resposta dele, ele nem sabe o que é o evangelho no lar. O evangelho no lar é uma prática do espírita, tá? Não é fazer a prece dentro de casa, é uma outra coisa. Mas vejam, nem todo mundo aqui levantou a mão. Eu estou partindo do pressuposto que está todo mundo aqui, tirando o caso, todo mundo aqui é espírita, né? Nem todo mundo levantou a mão. E é interessante notar que, assim, existe uma continha, né, que a gente podia fazer para ver o quanto que é importante a gente fazer evangelho no lar, né? Já perceberam isso? Quem é bom de matemática aí, fala para mim. Quantos minutos tem uma semana? Pensei que eu era só o único ruim de matemática aqui. Né? Acho que tem mais gente. Né? Eu fiz a conta. 10.080 minutos. 10.080 minutos tem ao longo de uma semana. Né? Vocês sabem, Evangelho no Lar, 20 a 30 minutos, uma vez por semana. Certo? 20 a 30 minutos, uma vez por semana. Quantos por cento da sua semana você se dedica para fazer Evangelho no Lar? Se você é bom de conta, você vai chegar ao seguinte resultado, 0,3%. 0,3% do teu tempo da semana para ter Jesus dentro da tua casa. Para ter a espiritualidade dentro da tua casa, te protegendo, te amparando, aparando todos os que estão no seu lar, as pessoas que você mais ama, e nem isso o espírita faz. Percebe como a gente negligencia essa ferramenta tão poderosa? Então, quando Jesus diz assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita antes de tudo a tua vontade, não a minha, ele está, no fundo, dizendo para a gente, olha, faça a tua prece. Na hora que o calo estiver apertando,
Mas não esqueça de fazer também quando estiver tudo bem. Porque essa é a ferramenta mais à mão que nós temos para poder favorecer essa conexão com a espiritualidade superior. Uma outra passagem também muito bonita do Evangelho, que é aquela que a gente conheceu como a multiplicação dos pães e dos peixes. Todo mundo acho que conhece, né, essa passagem. Jesus, né, depois de ter passado praticamente o dia todo apresentando a Boa Nova, promovendo curas, acolhendo as pessoas que o procuravam, ele recebe o seguinte recado de um dos seus discípulos, né? O dia já está se pondo, é melhor mandar essas pessoas embora, porque, né, não temos como alimentar tantas pessoas. Jesus ouve aquilo e diz, não, de jeito nenhum, não posso mandar essas pessoas embora. Quanto alimento nós temos? E aí alguns meninos trouxeram para ele 5 pães e 2 peixes. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a simbologia do número 7 para o povo judeu. 5 pães e 2 peixes. E com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou uma multidão de 4.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos repletos de pães e de peixes. Essa passagem ela tem 3 explicações. Uma explicação ela é tida como sendo a mais aceita entre os cristãos, de uma forma geral, inclusive os católicos. Uma outra, ela é mais aceita pelos espíritas e pelos espiritualistas. E uma que não tem nada a ver com religião, é uma explicação histórica e, a bem da verdade, se vocês me permitirem a ousadia, a minha preferida. Chega a ser poética. Qual que é a primeira? Jesus estava ali oferecendo, na verdade, não era o alimento físico, era o alimento espiritual, era a boa nova, era isso que alimentava aquelas pessoas. É simbólica a coisa, não é físico. Essa é a explicação que digamos assim, aceita de forma corrente entre os cristãos das várias denominações religiosas existentes. Aqui é mais afeita ao espírita e ao espiritualista de uma forma geral, é o fenômeno da materialização. Nós sabemos que, dadas determinadas circunstâncias, é possível materializar objetos. Então, Jesus, com o seu magnetismo, né, extremamente potente, com a presença de doadores de ectoplasma, conseguiu produzir, a partir daqueles pães e daqueles peixes, quantidade suficiente de alimento para poder alimentar 4.000 pessoas e ainda sobrar 12 cestos. Aí tem uma terceira, que, como eu disse, é a minha preferida. Naquela época, as distâncias eram muito grandes, né? Então, assim, para ir para qualquer lugar, era comum a pessoa ter 1 dia de caminhada, 2 dias de caminhada. Não tinha transporte. Só quem era muito rico que tinha a possibilidade de se locomover com o auxílio de animais. Era a pé as coisas. E exatamente por conta disso, era muito difícil, né, esse dia a dia. Principalmente quando se tratava de Jesus, porque assim, não é que você ia, sei lá, num estabelecimento qualquer, né, que poderia ter em vários lugares diferentes. Jesus era um só. Então, se você quisesse estar com ele, você tinha que ir até ele. Então era muito comum naquela época as pessoas saírem com provisões, né, com algo de comer, para poder aguentar a viagem. Aquelas pessoas que estavam ali,
olhando, né, aquela cena, Jesus pegando o pouco que tinha e começando a compartilhar com as pessoas, mobilizou a multidão para que eles também pudessem compartilhar o pouco que tinham, de tal forma que 4.000 pessoas se alimentaram e ainda sobrou 12 cestos de alimento. Esse é o sentido dessa passagem. A importância da gente poder compartilhar. Algo que uma vertente do judaísmo chamada Cabala, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nesse termo. Cabala é a parte que se dedica ao estudo do lado místico do judeu. O lado místico do judaísmo é aprofundado na Cabala. Então, tem muito ensinamento ali, extremamente rico, e inclusive alguns muito alinhados e convergentes com aquilo que Kardec trouxe na codificação. E a Cabala, ela tem... a Cabala não necessariamente, né? Mas assim, o alfabeto judaico, né? O aramaico, cada letra ela tem um valor numérico. Então as palavras elas também têm números nessa composição. E os números são muito importantes para o judeu. Né? Cada número tem um significado. Por que especificamente o texto evangélico vai nos apresentar 5 pães e 2 peixes? Né? 7. Porque o 7 tem como simbologia, né, segundo a Cabala, a plenitude espiritual. Tanto assim que o número 7 vai aparecer várias vezes no Evangelho, já perceberam? Aliás, não só no Evangelho, na cultura judaica como um todo. Né? Então, se você pegar a composição da semana, né? Quantos dias tem a semana? 7. Se você pegar, por exemplo, isso está presente no Antigo Testamento, né? A doutrina espírita nos diz que quando a gente desencarna, né, o espírito vai para o plano espiritual, certo? O judeu diz a mesma coisa. Quando a pessoa morre, o espírito vai para o plano espiritual, vai para uma instância, uma dimensão diferente da matéria. Para o judeu, existe também reencarne. E à medida que o espírito vai se depurando, vai evoluindo, vai melhorando, ele vai galgando outras dimensões de evolução. Ele vai habitando outros mundos mais evoluídos. Certo? Não é isso que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos? Muito bem. No cabalismo e na cultura judaica é a mesma coisa. A diferença que existe entre um e outro é que, para nós espíritas, não existe número. Né? Qual é o grau máximo de evolução e aonde está, né, esse espaço em que o espírito, uma vez evoluído, vai habitar? Não sabemos. Quantos são os degraus? Não sabemos. Né? O plano espiritual não nos explica isso. Sabemos que nós teremos evoluções pelo caminho e estaremos habitando vários mundos, mas quantos são? Ninguém sabe, né? O judeu sabe. O judeu sabe. E ele crava um número. São 7. Os 7 céus. Você já ouviu aquela expressão, o 7º céu? Ah, eu estou no 7º céu. Já? Não? Se você falou sim, você revelou a sua idade agora. Quando a gente fala, eu estou no 7º céu, o que eu estou querendo dizer? Estou bem, estou pleno, né? Estou tudo ótimo, não é isso? 7º céu. Por quê? Porque para o judeu, o 7º céu é a instância mais alta da evolução que o espírito pode alcançar. Então a relevância do número 7 é muito grande. E o 7 estar presente nesta passagem especificamente vai dar a ligação, vai dar o contato entre a importância do compartilhamento, para falar nos termos espíritas, da caridade. Fora da caridade não há salvação. E é isso que se expressa nessa passagem.
E quando Kardec nos fala que fora da caridade não há salvação, ele está coberto de razão, na verdade. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque, veja, nisso eu acho que o judeu ele é mais feliz do que nós espíritas. Ele não fala caridade, ele fala compartilhar. Tem uma diferença, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente usa esse termo da caridade. Porque a caridade, em alguma medida, pressupõe uma certa superioridade de quem a pratica para quem a recebe. O compartilhar, não. O compartilhar te coloca em igualdade de posição, que é aquilo que é o que acontece. Porque tanto faz quem dá e quem recebe. A dimensão é a mesma. Nós estamos no mesmo lugar. Quando Kardec fala fora da caridade não há salvação, não há mesmo. Por quê? Porque a caridade é um instrumento que a gente tem à mão para poder salvar a gente do quê? Do egoísmo, da vaidade, do orgulho. É um instrumento que vai permitir a gente estar em contato com o outro e perceber a dimensão da realidade do outro, para que a gente possa perceber também a dimensão da nossa realidade e poder se colocar em agradecimento, em gratidão. A prática da caridade é o atalho. É o atalho. Porque eu vou fazer algumas perguntas aqui e eu queria que vocês levantassem a mão se vocês já conseguem fazer, né? Isso aqui é o que está no Evangelho, né? Jesus disse isso. Se você quiser alcançar o reino do céu, você precisa de uma dessas coisas aqui. Amar os seus inimigos. Alguém? Não? Bem dizer o que te maldizem. Também não? Consegue bem dizer quem te fala mal de você? Tudo bem, dois. Aí você tá moleza, vou dar cheque nesse aqui então. Orar por aqueles que te maltratam e te caluniam. Ofertar amor àqueles que te odeiam. E o último, que é moleza, todo mundo já conhece, já está cansado de fazer, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Consegue? Pois é. Então, se não for pela caridade, não vai ser de outro jeito. Pelo menos nessa encarnação não vai. Mas como a gente sabe que a gente está num processo de evolução bastante adiantado, né? Falta aí pelo menos umas 2 ou 3 encarnações para a gente chegar ao nível de Jesus, né? Assim, a gente vai rapidamente conseguir alcançar tudo isso. Tem uma outra passagem também muito interessante que fala muito aquilo que a gente vive nos nossos tempos, que é essa daqui, né? A cura do cego Bartimeu, né? Não sei se vocês conhecem essa passagem. Jesus estava saindo de Jericó quando, né, esse cego estava ali, ele percebe a movimentação, ele percebe que é Jesus que está ali, e aí ele fala: Filho de Davi, tenha piedade de mim. E aí a multidão tenta calar esse homem. Quando a multidão tenta calar esse homem, o que ele faz? Ele se cala, grita mais alto ainda, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus então fala o seguinte: chama ele aqui. E aí a multidão já virou, né? Oh, vem cá, ele está te chamando, vai, levanta rápido, vem aqui. É interessante esse, olhar, né, o texto evangélico no detalhe, porque assim, é muito isso que acontece. Né? Primeiro, tentou calar o cara. Como viram que não conseguiu, chamou a atenção de Jesus. Jesus pediu para chamar, ó, estamos aqui com ele, ó. Vamos ajudar ele aqui para falar com Jesus. Né? E aí ele se coloca diante de Jesus e pede para Jesus a cura da sua cegueira. Né? Jesus pergunta para ele: o que queres de mim? E ele diz: mestre, que eu veja novamente. E aí Jesus diz, né, aquela frase que ele costuma falar ao longo de todo o evangelho, né? O meu poder te curou, não é isso que ele fala? Ah, a tua fé te salvou. Quem que é a fé? De Jesus? É dele. Dele. Tá vendo a importância da fé? Tá vendo a importância de acreditar
O problema é que a gente coloca na frente da crença a ansiedade, né? A gente acredita que vai dar, mas tem que acontecer no nosso tempo, não é no nosso tempo. Lamento. É no tempo que será bom para nós. Não é no nosso tempo. Não é na hora que a gente quer. E é assim que Jesus faz. É assim que Jesus opera nas nossas vidas. Agora, diz para mim, quantos de nós fazemos coisas movidos pelo movimento da sociedade? Quantos de nós deixamos de fazer coisas movidos pelo movimento da sociedade? Porque se esse homem tivesse se calado na hora que tentaram falar para ele fique quieto, ele teria se curado? Não. Ele resolveu se insurgir contra o movimento da massa. Coisa que a gente faz muito pouco nos dias de hoje, né? Tá todo mundo indo por aqui, então eu vou também. E nesse movimento de ir por um caminho que muitas vezes não nos satisfaz, que muitas vezes não nos interessa, só porque todo mundo está fazendo, muitas vezes a gente perde a oportunidade. A oportunidade de ser genuíno, a oportunidade de fazer o que gosta, de fazer o que quer, de fazer o que tem interesse. Outra coisa que falta muito para a gente também, que não faltou para Bartimeu, pedir ajuda. Tem gente que está precisando, mas não pede ajuda. Pedir ajuda, pedir um amparo. Sempre haverá alguém que vai lhe estender a mão, sempre haverá. E ele fez isso. Ele venceu o seu orgulho e a sua vaidade. Coisa que muitas vezes a gente não faz. E a gente não faz muitas vezes por quê? Porque estamos movidos por esse movimento de massa. Vocês sabem que o primeiro presidente francês foi Napoleão III. Napoleão III era sobrinho de Napoleão Bonaparte. E ele, em 1820, ele resolveu dar um jantar e ele serviu para os seus convidados mais ilustres, ele entregou para esses convidados ilustres talheres de alumínio. E aqueles que eram menos importantes, esses que não tinham tanta relevância, esses se viraram com talheres de ouro mesmo. Sabe por quê? Porque naquela época o alumínio valia mais que o ouro. Somente muito tempo depois que nós conseguimos desenvolver uma tecnologia capaz de extrair o alumínio de forma muito fácil, de forma muito prática, e o preço do alumínio caiu pela facilidade da extração. Se Napoleão III fosse vivo hoje e visse a gente embrulhando sanduíche em papel alumínio, ele tinha um troço. Para vocês verem como, né, a sociedade vai moldando a gente, a sociedade vai ditando os costumes, as regras, e a gente só vai. Né? A gente não questiona, a gente não para perguntar, mas isso faz sentido para mim? Isso é algo que eu devo me engajar? Isso é algo que eu devo fazer? Sabe esse espírito crítico mesmo? Pergunta, questiona. Isso é saudável. Jesus fazia isso o tempo todo. Jesus questionava os hábitos, as práticas da sua comunidade constantemente. Ele não parava de fazer isso. Outra passagem muito valiosa do Evangelho para todos nós, essa daqui eu já falei centenas de vezes, é a minha preferida, eu sou fã, coloquei de propósito porque eu não queria deixar de falar, todo mundo já me ouviu falando disso. E vou falar de novo. Passagem da mulher adúltera. Ou, como eu gosto de dizer, a passagem da mulher supostamente pega em adultério. Por que supostamente? Porque no texto evangélico não fala o que ela estava fazendo. Quem disse que ela foi pega em adultério foram os doutores da lei, que queriam provocar Jesus. Portanto, devemos questionar as intenções.
Quando Jesus é provocado, perguntam a ele: essa mulher foi pega em adultério, o que devemos fazer com ela? O que Jesus responde? Quem falou? Nada como ter alunos na plateia. O que Jesus falou? Foi isso que ele falou? Não foi. Exatamente. Quando os doutores da lei apresentaram a mulher pega em adultério a Jesus, Jesus estava abaixado, rabiscando, né, no chão com o dedo, e assim ele permaneceu. Por quê? Os doutores da lei estavam preocupados com a mulher? Queriam o quê? Pegar e foram muito sagazes, muito inteligentes, né, na estratégia, porque veja, àquela altura da vida Jesus já tinha feito muita coisa, já tinha passado a sua mensagem para todo lado. Imagina você no lugar dele, se te perguntam, essa mulher foi pega em adultério, o que devemos fazer com ela? A lei manda que devemos apedrejá-la. Você diz o quê? Se ele falar apedreja, ele estaria indo contra tudo aquilo que ele pregou até aquele ponto da sua vida. Se ele fala liberte-a, deixa aí, ele estaria indo contra a lei e seria preso imediatamente, que era tudo que os doutores da lei queriam. E aí o que ele faz então? Nada. Silencia. Ele abaixado, estava abaixado e permaneceu. E aí depois, os doutores da lei repetem a pergunta. E só depois que eles repetem a pergunta que Jesus vai dizer isso aqui. Aí, a pergunta que fica é: quantos de nós, diante de uma provocação, consegue ficar em silêncio? Quantos de nós, diante de uma provocação, consegue fazer o que o Chico falava, né? Tomar a aguinha da paz? Não responder. Porque, insisto, entre outras coisas, isso é uma atitude de extrema inteligência, de extrema habilidade, porque a outra parte que está provocando está esperando qualquer coisa de você, menos o silêncio. E o silêncio desconcerta, desestabiliza, desestrutura, que foi o que aconteceu com aqueles homens. Eles repetiram a pergunta, já meio inseguros do que ia acontecer. E aí, quando Jesus responde isso daqui, ele provoca nas pessoas que estavam ali um drama de consciência. Um drama de consciência. E, pouco a pouco, as pessoas começam a ir embora. E aí tem um detalhezinho do texto que é fabuloso. Né? O texto vai dizer, a começar pelos mais velhos. Por quê? A começar pelos mais velhos. Porque os primeiros a irem embora foram os mais velhos. Quem mais teve a oportunidade de errar na vida? Quem mais teve a oportunidade de aprender na vida? De ter maturidade? Que é outra coisa também que a gente se distanciou, né? As atuais gerações, né? As gerações dos mais novos, não valorizam os mais velhos como nós valorizávamos no passado. Um conhecimento riquíssimo, profundo, profundo. Tempo atrás eu assisti uma palestra de um... Tempo atrás, modo de falar, né? Tem algumas décadas já. Assisti uma palestra de um rapaz aí que é palestrante motivacional, e ele contou um caso muito interessante que vai dialogar com isso. Ele fazia palestra, né, em tudo quanto era empresa aí no Brasil afora, viajava o tempo todo, e um desses dias ele foi fazer uma palestra numa empresa cuja sede era na cidade onde residia a avó dele. E ele aproveitou para visitar a avó. E aí ele foi lá e começou a se lamentar para a avó. Ah, avó, tô cansado. Essa vida de palestrante aí é fogo, é viajar o tempo todo, toda hora em avião, toda hora em hotel, toda hora comendo comida de hotel, dormindo em cama de hotel. Ah, tô cansado. Aí a avó dele, né, ouviu calmamente, tá? Quando ele terminou de falar, ela virou para ele e falou: faz o seguinte, filho, fica com a avó.
Aí falou, não, vó, mas sabe o que é? É o meu ganha-pão, eu preciso fazer isso, eu preciso viajar, eu preciso fazer palestra, né? É como eu ganho a vida. E ela virou e falou para ele, então viaja, filho. Mas é isso que eu estou dizendo, vó, é que cansativo, cama de hotel, comida de hotel, eu tô cansado. Então fica com a avó. Às vezes, gente, o que a gente precisa fazer é tomar uma decisão. Ou viaja ou fica com a avó. Porque ficar na mesmice e só reclamando, 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 não tira você do lugar. Não tira você do lugar. E a gente se acostuma muito fácil. Muito fácil. A sabedoria de quem já viveu mais é valiosa, mas é muito valiosa, porque são essas pessoas que vão dar pra gente, na verdade, a dimensão daquilo que a gente vai alcançar dando cabeçada depois de um tempo. Então, se você tiver o privilégio ainda de ter uma avó, um avô vivo, aproveita. Aproveita porque tem um conhecimento ali que, se você se permitir descobrir, você vai ficar impressionado. Depois que todo mundo foi embora, só ficou Jesus e a mulher, Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E aí ela responde, não há mais ninguém aqui, Senhor. E Jesus faz o que então? Ele julga a mulher? A gente também não, né? A gente não faz, a gente não julga ninguém, né? Assim, Jesus fala para ela, vai e não peques mais. Eu também não te condenarei. E a gente também tem a possibilidade de parar de ficar, né, com esse comportamento que às vezes vira até doença, né? O tempo todo, julgando, 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 muitas vezes condenando, criticando, pelo simples prazer de fazer isso, porque não vai levar a lugar algum, não vai levar a lugar algum. Só para você poder externar a sua indignação, a sua contrariedade, às vezes até nem para isso. Só que a gente, ao fazer isso, a gente se esquece que a gente está plasmando na nossa psicosfera uma energia péssima, que vai abrir porta para uma influenciação de equivalente conteúdo energético. Então, ao criticar alguém, ao julgar alguém, lembre-se que você está atraindo para você algo que não vai te fazer bem. E essa pessoa pode estar do teu lado, pode estar a 500 quilômetros de distância, não importa. Vocês já ouviram falar que quando você fuma, você atrai entidades espirituais ligadas ao vício do cigarro. Quando você bebe, a mesma coisa. Quando você reclama, a mesma coisa. Quando você julga, a mesma coisa. Quando você é pessimista, a mesma coisa. A regra é a mesma. Outra passagem muito legal, prometo que está no fim. Tempestade acalmada, todo mundo conhece essa passagem? Depois de passar, né, novamente um tempão promovendo curas, falando do evangelho, né, tudo mais que Jesus praticava naquela época, ele decide, né, atravessar o mar da Galileia, embarca e adormece, cansado que estava. Nesse meio tempo, uma tempestade se apresenta e os seus discípulos entram em pânico e vão acordar Jesus, desesperados que estavam. Jesus acorda, então, acalma a tempestade, acalma a tempestade. Isso, né, o, os discípulos ficam impressionados, né, porque até comentam entre eles, quem é esse que até os ventos obedecem, né? E aí, depois que ele faz isso, ele pergunta, né, onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Esse é outro, né, trecho do Evangelho extremamente rico em símbolos, né? Porque o que é a água agitada? Os problemas da vida, né? As dificuldades, os desafios da forma como ela se apresenta no nosso dia a dia. O barco, o que é?
Somos nós. Nós somos o barco. O barco ancorado serve para alguma coisa? O barco tem que estar navegando para ter serventia, não é assim? Nós também temos que estar na vida para podermos aproveitar a oportunidade dessa encarnação para aquilo que ela serve, que é a nossa evolução espiritual. Só que, uma vez na água, ora tem tempestade, ora tem calmaria. Então, saber que a vida vai se apresentar desta maneira. Algumas vezes vai ser tranquilo navegar, outras vai ser complicado. E é assim que é. Em que momento que a tempestade se apresenta? O que Jesus está fazendo quando a tempestade se apresenta? Dormindo. Não no barco, dentro da gente. Quando a gente permite que Jesus adormeça, a tempestade chega. Quando Jesus está desperto, quando a gente consegue trazer o Evangelho para a nossa vida, aí é calmaria. Porque mesmo que o problema se apresente, você tem força para olhar de peito aberto para ele, reconhecendo que ele está ali em teu benefício, não contra você. Isso que é a beleza do Evangelho. Poder perceber que a gente vai trilhar essa trajetória. No livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, né, Psicografia do Chico, no capítulo 40, Tempo de Confiança, Emmanuel vai dizer assim: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro sempre vem, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, espere pela indagação. Onde está a vossa fé? Portanto, manter Jesus desperto dentro de nós significa acreditar que a gente tem todos os recursos que a gente precisa para superar qualquer desafio. Qualquer um. Porque Deus sempre nos permitirá vivenciar aquilo que a gente precisa vivenciar para o nosso progresso e evolução espiritual. Nem mais nem menos. Na exata medida daquilo que a gente pode e deve trabalhar, superar, suportar. Essa outra passagem também é muito bonita, né? Jesus vai dizer para Simão Pedro, que fica extremamente desconfortável com a ideia de que Jesus, né, passaria para aquilo que a gente conheceu depois no Evangelho como sendo o Calvário, né? Então, Jesus comunica que ele ia ser preso, que ele ia, né, passar por um momento de grande dificuldade, grande privação. E aí, né, Simão Pedro fica inconformado, ele inclusive diz que se fosse necessário ele usaria de violência para impedir que alguma coisa de ruim acontecesse a Jesus, quando Jesus vai dizer essa frase: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa renunciar a si mesmo? Significa abrir mão do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Significa reconhecer que existe uma dimensão da vida que a gente ainda não consegue alcançar. Que a nossa capacidade cognitiva, que a gente acredita que está no comando das coisas, não consegue compreender. E não conseguirá porque o nosso estágio evolutivo ainda é acanhado. E está tudo certo. E é tudo certo. E aí tem um ponto aqui interessante que a gente acaba deixando passar despercebido, que é esse trechinho aqui, ó, se alguém quiser vir após mim. Percebe que Jesus, em momento nenhum no Evangelho, ele impõe nada a ninguém. Ele convida. E a gente vai se quiser. Por que ele faz isso? Por que Jesus não impõe nada a ninguém? Ele sempre convida as pessoas para fazerem, e na maior parte do tempo também, ele faz na esperança de que repitam o que ele fez.
Porque ele sabe que a maior prova da existência de Deus, a maior prova da bondade de Deus, é o fato dele nos conceder o livre-arbítrio. Porque a gente vai evoluir por mérito próprio, pelas escolhas que fizermos, pelas decisões que tomarmos e pela vida que nós decidimos levar. Essa é a maior prova da existência de Deus. Essa é a maior prova da bondade de Deus para com cada um de nós. O fato da gente ter essa soberana capacidade de escolher. E a partir das escolhas que a gente faz, a gente poder prosperar, né? Progredir, evoluir, crescer. E assim que é. E que bom que é assim. E que bom que a gente ainda escolhe errado. Que bom que a gente ainda não consegue acertar todas. Porque, veja, se a gente estivesse acertando todas, a gente provavelmente não teria Jesus conosco. Porque Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a gente possa errar muito ainda. E a cada erro, conseguir acertar um bocadinho também. A cada erro, aprender um bocadinho também. Na certeza de que Ele está do nosso lado, nos amparando, nos protegendo e nos impulsionando para a vida. Para a vida que nos levará à nossa evolução espiritual. Para que a gente possa, quando finalizar a nossa trajetória aqui nessa encarnação, poder olhar para trás e dizer, valeu a pena, aproveitei. Que Ele possa continuar conosco, nos envolvendo em seu amor, em sua luz. Que possamos nos rever em breve, numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Graças a Deus.